Olá, queridos, observem as palavras do Salvador Jesus Cristo em Mateus capítulo 10, dos versos 6 ao 8. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Na leitura do capítulo 10 de Mateus, observamos Jesus chamando seus discípulos em número de 12 e lhes dando instruções concretas sobre a autoridade que estavam recebendo e seriam enviados em missão evangelística mundo afora. E essa ordem fora estendida a todos os seus discípulos de todos os tempos. Portanto, irmão e irmãs, nós somos escolhidos. Você recebeu de graça, e diz a Bíblia, e de graça deve oferecer o dom da vida eterna. Graça é um substantivo feminino oriundo do termo em latim gratia e significa benevolência, mercê, estima ou um favor que se dispensa ou recebe. Essa, portanto, é a missão do servo de Cristo Jesus. Saiba, querido, tudo que Deus concedeu e continua a conceder para nós é absolutamente de graça. E se nós recebemos de graça, assim também devemos oferecer ao nosso próximo sem qualquer cobrança, sem cobrar coisa alguma em troca. Cantores gospel evangélicos vendem suas músicas, seus shows, enriquecendo assim as custas do povo de Deus. Também pastores gananciosos vendem suas mensagens, cobrando por cada conferência realizada, vende os seus CDs com pregações, vendem seus livros. Olha, Jesus disse em Mateus 10, 8, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Somos escolhidos para fazer o bem, generosamente, de graça, tal qual Jesus fez conosco. Possivelmente, os discípulos acharam estranho o que ouviram de Jesus, que deveria ser prudentes como serpentes e simples como as pombas. Deveriam tomar cuidado com os homens, ou seja, não confiar, pois eles os entregarão aos tribunais e açoitarão nas sinagogas, disse Jesus. Ou seja, fariam isso dentro das próprias sinagogas, nas igrejas. Os discípulos seriam levados à presença de autoridades para serem testemunhas. Teriam que ter cuidado, pois irmão entregará irmão, pai entregará filho, filhos se levantarão contra pais e os matarão. Que os discípulos seriam odiados de todos pelo nome de Jesus, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E que o discípulo não está acima nem abaixo do seu mestre, mas deve ser como o seu mestre. Que precisavam estar vigilantes, mas não temer as astutas ciladas do inimigo,
pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, que não deveria temer os homens que somente podem matar o corpo físico. Devemos temer ao Senhor, que pode fazer perecer no inferno tanta alma quanto o corpo, que deveria confessar o Senhor diante dos homens, pois assim ele nos confessará diante de Deus que está nos céus. Mas aquele que o negar, será por ele negado diante do Pai que está nos céus, e que os inimigos do homem podem ser os da sua própria casa, e que não poderia amar nem mesmo a nossa família mais do que a Jesus, pois quem age assim não é digno de Jesus, e que quem não tomar sua cruz e vir após ele não é digno dele, e que por ser discípulo de Jesus, quando alguém os recebessem, verdadeiramente estariam recebendo Jesus. Que conselhos extraordinários, hein, queridos? Finalmente, Jesus disse que seus discípulos, uma vez que receberam a graça, a unção, a autoridade espiritual, em seu nome deveria curar enfermos, expulsar demônios e até mesmo ressuscitar mortos, enfim, abençoar pessoas que precisavam da ajuda divina, especialmente deixando os méritos para o doador da cura e da salvação, que é o nosso Deus. De graça receberam, de graça deveriam dar. Vender milagres ou vender salvação não ficou para homens abençoados como o profeta Eliseu, que mesmo vivendo 9 séculos antes de Jesus proferir essas palavras, quando curou o general Naamã, Ciro não quis receber qualquer pagamento, dádivas, mesmo apesar da grande insistência do homem beneficiado com o milagre. Você, cristão, que ama Cristo, não deve negar servir espiritualmente a ninguém. Devemos aprender a liberar graça simplesmente. O crente verdadeiro, ou verdadeiro discípulo de Cristo, age com compaixão e misericórdia em favor dos outros. De graça recebo, de graça dou. Diz a Bíblia, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graça dai. A graça no dom da vida, como está escrito, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Portanto, a graça no ministério ou no serviço do Evangelho é simples assim. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Novamente, de graça recebeste, de graça dai, disse Jesus. O apóstolo Paulo foi um exemplo clássico nesse sentido. Observe as suas palavras, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho, e por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiado. Logo, que prêmio tem?
que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. 1 Coríntios 9, do 16 ao 18. Fazer qualquer coisa no reino de Deus por interesse financeiro ou em troca de bênçãos, de prosperidades materiais, é uma abominação contra o Senhor. A palavra de Deus nos exorta assim. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. 2 Pedro 2, de 1 a 3. As palavras de Jesus Cristo permanecem para sempre, afirmando esta verdade santa: de graça recebei, de graças dai. Mateus 10, 8. É ordem de Cristo para todos os seus discípulos: pregai, curai, libertai. Mas lembra, queridos, de graça recebemos, de graça devemos oferecer. Amém? Oremos. Senhor Deus, Tu és o doador e sustentador da vida. Nos ofereceu gratuitamente a salvação eterna mediante o sangue precioso de Teu Filho Jesus, derramado na cruz do Calvário, em favor da libertação das nossas almas, que outrora estavam cativas em Satanás. Obrigado, Senhor, e hoje, em gratidão a esta extraordinária bênção, queremos retribuir em trabalho em favor da expansão do Teu reino, promovendo libertação, cura, Senhor, aos enfermos e opressos. Portanto, em nome de Jesus Cristo, cure estas pessoas, Deus, enfermas que nos ouvem agora. Liberta os cativos pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Amém. Queridos, a graça e a paz do Senhor permaneça em vossos lares e até o nosso próximo encontro com a bendita graça de Deus.